Já reparou como alguns homens parecem ter um radar que detecta exatamente quando você desiste deles? É quase mágico. Você passa meses, talvez anos, dedicando toda a sua atenção, carinho e energia a um homem que parecia não te valorizar completamente. E então, num momento de clareza e amor próprio, você decide seguir em frente. É nesse exato instante que algo curioso acontece. Ele começa a te procurar desesperadamente. Mensagens, ligações, presentes inesperados. Como se de repente você fosse a pessoa mais importante do mundo dele. O que mudou? O que aconteceu dentro da mente masculina nesse momento de transformação? Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos maiores mistérios do coração masculino. Um segredo tão poderoso que, quando compreendido, pode mudar completamente a dinâmica dos seus relacionamentos amorosos. E não estamos falando de jogos ou manipulações. Estamos falando de entender as verdadeiras engrenagens da psique masculina, baseadas nos estudos do renomado psicanalista Carl Jung. Você já se perguntou por que alguns homens só parecem valorizar o que não podem ter? Por que o seu afastamento desperta neles um desejo quase obsessivo de reconquista? E mais importante, como você pode usar esse conhecimento para cultivar relacionamentos mais saudáveis e equilibrados? Existe uma explicação profunda para esse comportamento, enraizada no inconsciente coletivo masculino, uma dinâmica ancestral que poucos compreendem, mas que todos vivenciam. E hoje você vai descobrir não apenas o porquê desse fenômeno, mas também como responder a ele de uma forma que honre sua essência feminina e transforme para sempre a maneira como os homens te percebem. Prepare-se para descobrir o poder silencioso que existe em você. Um poder que não precisa gritar para ser ouvido, nem implorar para ser notado. Um poder que, quando ativado corretamente, faz com que ele venha até você, não por desespero, mas por uma admiração genuína e um desejo profundo de estar ao seu lado. O que vou compartilhar com você não são técnicas superficiais ou jogos emocionais passageiros. É uma compreensão profunda da alma masculina, baseada em décadas de estudos psicológicos e na sabedoria atemporal de Carl Jung. Uma compreensão que vai muito além do jogar duro ou se fazer de difícil. Estamos falando de despertar um verdadeiro fascínio, um encantamento autêntico que transcende o ego e toca o coração do homem em sua essência mais profunda. Você sabe aquela sensação inquietante quando um homem, que parecia tão desinteressado, de repente começa a te bombardear com mensagens? Aquele mesmo homem que mal respondia suas ligações agora está enviando flores para seu trabalho? É como se você tivesse descoberto sem querer uma fórmula secreta para acionar um interruptor escondido dentro dele. E é exatamente isso que acontece. Mas por quê? O que está por trás dessa mudança dramática de comportamento? A resposta está em uma das teorias mais fascinantes de Carl Jung, o conceito da ânima e do animus, e como eles influenciam nossas relações amorosas de maneiras que raramente percebemos conscientemente. Jung descobriu que dentro de cada homem existe uma parte feminina inconsciente, a anima. Esta é a representação interna do feminino, formada desde a infância, inicialmente pela figura da mãe e depois por outras mulheres significativas em sua vida. É como um modelo interno do que significa ser mulher, do que é o feminino. Quando você está constantemente disponível, dedicando toda a sua energia e atenção a um homem, algo curioso acontece. Você se torna previsível, e a previsibilidade, por mais confortável que seja, raramente desperta as profundezas da psique masculina. É como se você estivesse sempre visível no radar dele, mas não necessariamente fascinante ou misteriosa. No momento em que você se afasta, você ativa um mecanismo profundo no inconsciente masculino. De repente, você deixa de ser apenas uma presença constante e se torna um mistério a ser desvendado. E os homens, por natureza, são atraídos por mistérios. Eles são caçadores natos, programados durante milhares de anos para perseguir, conquistar e proteger. Quando você se afasta, você desperta o caçador adormecido dentro dele. Mas isso é apenas a camada mais superficial dessa dinâmica fascinante.
O verdadeiro poder transformador está muito mais profundo. O que realmente acontece quando você se afasta é que você cria um espaço vazio, um vácuo emocional que ele sente necessidade de preencher. É quase como se você estivesse oferecendo a ele um espelho, onde pela primeira vez ele pode ver claramente o reflexo do próprio desejo. Um desejo que talvez nem ele mesmo soubesse que existia com tanta intensidade. E esse é apenas o começo. O afastamento também aciona um dos medos mais profundos no inconsciente masculino, o medo da perda. Não é só sobre perder você como pessoa, mas sobre perder uma parte essencial de si mesmo que você, sem perceber, estava nutrindo. Você vê, Jung descobriu que os homens projetam sua anima, essa parte feminina inconsciente, nas mulheres por quem se sentem atraídos. É como se, de alguma forma, você carregasse uma parte dele mesmo que ele não consegue acessar diretamente. Quando você se afasta, ele sente como se uma parte vital de sua própria alma estivesse se distanciando. E isso cria uma urgência quase desesperadora de recuperar essa conexão. Mas aqui está o segredo que poucas mulheres entendem. Esse afastamento não precisa ser físico ou dramático. Não estamos falando de desaparecer por semanas ou criar jogos emocionais. O verdadeiro afastamento que desperta essa reação profunda é muito mais sutil e muito mais poderoso. É o afastamento da sua energia. É quando você deixa de orbitar ao redor dele e começa a brilhar com luz própria. Quando você para de fazer do homem o centro do seu universo e começa a habitar plenamente o seu próprio espaço sagrado feminino. Uma mulher conectada com sua essência feminina exerce uma atração magnética sobre o masculino. Não é algo que você faz, é algo que você é. É uma qualidade de presença que comunica sem palavras. Eu sou completa em mim mesma. Eu tenho meu próprio centro de gravidade. Estar com você é uma escolha, não uma necessidade. Quando você habita esse espaço de autoconfiança e completude, você se torna o que Jung chamaria de uma representação viva da ânima positiva para ele. Você encarna aquilo que o masculino busca inconscientemente: a beleza, a mistério, a profundidade emocional, a intuição. Não como características superficiais, mas como uma força vital que flui naturalmente de você. E isso cria um tipo de fascínio que vai muito além da atração física ou do interesse passageiro. É uma atração que ressoa nas camadas mais profundas da psique masculina. Vamos imaginar uma situação concreta. Mariana estava em um relacionamento com Pedro há quase 2 anos. No início, ele era atencioso, presente, interessado em cada detalhe da vida dela. Mas aos poucos, essa atenção foi diminuindo. As mensagens diárias se tornaram semanais. Os encontros antes tão esperados começaram a parecer mais uma obrigação do que um prazer para ele. Mariana tentou de tudo. Conversou abertamente sobre seus sentimentos, preparou jantares especiais, planejou surpresas românticas. Nada parecia despertar nele aquele interesse inicial. Ela estava cada vez mais frustrada, sentindo-se invisível e desvalorizada. Até que um dia, após mais uma noite chorando sozinha, Mariana teve uma epifania. Ela estava dando tanto de si mesma que não havia sobrado nada para ela. Sua vida, seus interesses, seus sonhos, tudo estava em segundo plano. O relacionamento havia se tornado sua única fonte de identidade e validação. Foi então que Mariana tomou uma decisão transformadora. Ela iria reclamar sua própria vida, não como uma estratégia para reconquistar Pedro, mas como um ato de amor próprio. Ela começou a retomar hobbies abandonados, a fortalecer amizades que havia negligenciado, a investir em projetos profissionais que a apaixonavam. Nas primeiras semanas, Pedro mal notou a mudança. Mariana continuava tratando-o com carinho e respeito quando estavam juntos, mas ela não estava mais constantemente disponível. Não era mais ela quem sempre iniciava contato. Não era mais ela quem se desdobrava para adaptar sua agenda à dele. E então, algo começou a mudar. Pedro começou a enviar mensagens perguntando sobre o dia dela. Começou a sugerir encontros com mais frequência. Começou a demonstrar curiosidade sobre os novos projetos e interesses dela. O que havia mudado?
Pedro começou a sentir o que Jung descreveria como o despertar da ânima. A Mariana, que agora estava diante dele, não era mais apenas um espelho para seus desejos e necessidades. Ela havia se tornado uma presença intrigante, completa em si mesma, e isso despertou nele um desejo de conexão muito mais profundo do que antes. Mas aqui está a parte mais importante dessa história. Mesmo quando Pedro começou a demonstrar mais interesse, Mariana não abandonou seu novo caminho. Ela não voltou a fazer dele o centro de sua vida. E foi exatamente isso que transformou a dinâmica do relacionamento deles de forma permanente. Porque veja bem, não se trata apenas de conquistar a atenção dele temporariamente. Trata-se de estabelecer um padrão de relacionamento saudável, onde ambos se valorizam mutuamente. E esse é o ponto crucial que quero que você compreenda. O verdadeiro poder do afastamento não está em criar uma reação temporária de desespero nele. O verdadeiro poder está em transformar permanentemente como ele te percebe e como você se percebe. Jung falava sobre o processo de individuação, a jornada de tornar-se quem verdadeiramente somos, e é exatamente disso que estamos falando aqui. Quando você recusa o papel de satélite orbitando ao redor dele e reivindica seu próprio espaço como um planeta com luz própria, você não apenas transforma a dinâmica do relacionamento, você transforma a si mesma. E essa transformação pessoal é a verdadeira magia. Porque mesmo que esse homem específico não responda da maneira que você esperava, você terá recuperado algo infinitamente mais valioso, sua própria essência. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Quanto mais você se torna completa em si mesma, mais irresistível você se torna para o tipo certo de homem. Não para aqueles que buscam alguém para preencher seus vazios ou alimentar seus egos, mas para aqueles capazes de uma conexão genuína e profunda. E agora você pode estar se perguntando, mas como faço isso na prática? Como encontro esse equilíbrio entre me afastar sem jogar jogos emocionais? A resposta está em compreender a diferença entre estratégias manipulativas e um verdadeiro retorno à sua essência feminina. Não estamos falando de fingir desinteresse ou criar ciúmes artificialmente. Estamos falando de uma reconexão autêntica com seu próprio valor e poder. O primeiro passo é fazer um inventário honesto de como você tem se relacionado. Pergunte a si mesma: tenho feito desse homem o centro do meu universo? Tenho abandonado minhas próprias necessidades, interesses e sonhos para me adaptar aos dele? Tenho buscado validação e aprovação dele mais do que de mim mesma? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, é hora de reequilibrar essa dinâmica. E isso começa com pequenas mudanças diárias. Comece dedicando tempo para atividades que nutrem sua alma. Pode ser retomar um hobby antigo, iniciar uma prática espiritual, investir em sua carreira, fortalecer amizades femininas significativas. O importante é que sejam atividades que te reconectem com sua própria essência, independentemente dele. Observe também seus padrões de comunicação. Você é sempre a primeira a iniciar contato? Você responde instantaneamente a qualquer mensagem dele, não importa o que esteja fazendo? Você cancela seus compromissos para se adaptar à agenda dele? Pequenas mudanças nesses padrões podem criar shifts poderosos na dinâmica entre vocês. E talvez o mais importante: observe sua linguagem interna. Como você fala consigo mesma sobre esse relacionamento? Você se vê como alguém que precisa conquistar a atenção dele, ou como alguém que naturalmente merece ser valorizada e respeitada? Jung falava muito sobre a importância da nossa relação com nós mesmos, com nosso mundo interior. Segundo ele, a maneira como nos relacionamos com nosso próprio inconsciente determina em grande parte como o mundo externo responde a nós. Quando você muda a forma como se vê, você muda a energia que emana de você. E é essa energia que ele percebe, muito antes de qualquer palavra ser dita. Uma mulher que está constantemente buscando aprovação externa emite uma frequência de carência. Uma mulher que está centrada em seu próprio valor emite uma frequência de abundância. E os homens, assim como todos nós, são seres energéticos. Eles respondem a essas frequências em um nível que vai além da consciência racional. E aqui chegamos a outro conceito junguiano, fascinante:
A sincronicidade. Jung descobriu que os eventos externos frequentemente espelham nossos estados internos, criando coincidências significativas que parecem quase mágicas. Quando você transforma seu relacionamento consigo mesma, o universo, incluindo os homens em sua vida, começa a responder de maneiras que podem parecer quase miraculosas. De repente, aquele homem que parecia tão distante começa a se aproximar. Aquele que nunca tinha tempo para você agora parece encontrar espaço em sua agenda. Aquele que raramente expressava seus sentimentos agora está abrindo seu coração. Não é magia, é psicologia profunda em ação. É o poder da sua própria transformação interna, criando ondas que alcançam as margens da consciência dele. Agora, é importante compreender que esse processo não é instantâneo. Assim como uma semente precisa de tempo para germinar sob a terra antes de brotar à superfície, as mudanças que você está cultivando dentro de si mesma precisam de tempo para florescer. Completamente. Haverá momentos de dúvida, momentos em que você sentirá o impulso de voltar aos velhos padrões, momentos em que você questionará se está fazendo a coisa certa. Isso é completamente natural e faz parte do processo de transformação. O importante é lembrar que você não está se afastando como uma estratégia para manipulá-lo. Você está se reaproximando de si mesma como um ato de honra à sua própria essência. E essa intenção pura é o que faz toda a diferença. Porque os homens podem não compreender conscientemente os conceitos junguianos que estamos discutindo aqui, mas eles sentem a diferença. Eles percebem quando uma mulher está agindo a partir de um lugar de carência versus quando ela está agindo a partir de um lugar de plenitude. E é essa plenitude que desperta neles o desejo profundo de conquistar, de merecer, de estar à altura. Não por medo de perder, mas por inspiração de ganhar a oportunidade de estar ao lado de uma mulher que conhece seu próprio valor. E aqui está um segredo que poucas pessoas compreendem. Quando um homem precisa conquistar uma mulher que ele genuinamente admira, isso não é apenas gratificante para o ego dele, é transformador para a alma dele. É uma oportunidade de crescimento, de tornar-se mais do que ele era antes. Jung falava sobre como o encontro com o feminino interno, a ânima, e externo, as mulheres em sua vida, oferece ao homem uma oportunidade única de desenvolvimento psicológico e espiritual. Quando você se torna uma representação viva da ânima positiva, sábia, amorosa, misteriosa, autêntica, você oferece a ele muito mais do que apenas um relacionamento. Você oferece um portal para dimensões de si mesmo que ele talvez nem soubesse que existiam. E isso cria um tipo de devoção que vai muito além do desespero temporário que surge quando você simplesmente se afasta. É uma devoção enraizada em respeito profundo e admiração genuína. Mas para que isso aconteça, você precisa primeiro fazer essa jornada para dentro de si mesma. Você precisa resgatar as partes de você que foram esquecidas, negligenciadas ou sacrificadas no altar do relacionamento. Uma cliente minha, Luísa, havia estado em um relacionamento de idas e vindas por quase 5 anos. Ela estava exausta emocionalmente. Cada vez que eles terminavam, ele voltava com promessas de mudança. Cada vez que ela o aceitava de volta, ele gradualmente voltava aos mesmos comportamentos distantes. Trabalhamos juntas para que ela compreendesse esse ciclo não apenas como um padrão de comportamento dele, mas como um reflexo de sua própria dinâmica interna. Ela estava em um ciclo de abandono e resgate, abandonando a si mesma para tentar resgatá-lo, apenas para ser abandonada novamente. O verdadeiro trabalho não era mudar o comportamento dele, mas transformar o relacionamento dela consigo mesma. Ela começou a praticar o que chamamos de presença plena feminina, a capacidade de estar totalmente presente com suas próprias emoções, necessidades e desejos, sem julgamento ou repressão. Ela começou a estabelecer limites saudáveis, não como ultimatos para ele, mas como atos de respeito próprio. Ela começou a investir nas partes de sua vida que haviam sido negligenciadas, sua criatividade, suas amizades, sua conexão espiritual. E algo incrível aconteceu. Não apenas seu parceiro começou a tratá-la de forma diferente,
com mais respeito, mais presença, mais devoção, mas ela começou a se sentir diferente em relação a ele e ao relacionamento. Ela não estava mais agarrada ao resultado, não estava mais desesperada para que ele mudasse ou para que o relacionamento funcionasse de uma determinada maneira. Ela havia encontrado uma fonte de plenitude dentro de si mesma que nenhum relacionamento externo poderia oferecer ou tirar. E essa liberdade interior criou um espaço de liberdade no relacionamento que permitiu que ele florescesse de maneiras que ela nunca havia imaginado possíveis. Essa é a verdadeira alquimia da transformação relacional. Quando você muda sua relação consigo mesma, você muda todas as suas relações. E isso nos traz de volta à pergunta original. Por que ele começa a implorar pelo seu amor quando você se afasta? Agora você compreende que não é simplesmente porque você se tornou inacessível ou porque despertou nele o medo da perda. É porque, ao se afastar das dinâmicas não saudáveis e se reaproximar de sua própria essência, você se torna uma encarnação viva do feminino sagrado que todo masculino consciente busca, mesmo que inconscientemente. Você se torna um espelho onde ele pode ver reflexos de sua própria alma. Você se torna um portal para dimensões de experiência que transcendem o cotidiano. Você se torna uma presença que inspira, que eleva, que convida ao crescimento. E isso cria um tipo de fascínio que vai muito além do desejo sexual ou da atração romântica superficial. É um fascínio que toca as camadas mais profundas do ser, tanto o seu quanto o dele. Jung chamava isso de conjunctio, a união sagrada dos opostos. Quando o masculino e o feminino se encontram não apenas como identidades de gênero, mas como forças arquetípicas complementares, algo mágico acontece. Uma terceira força emerge, algo maior que a soma das partes. E é isso que todo relacionamento verdadeiramente nutritivo tem o potencial de ser. Não apenas uma troca de afetos ou uma parceria prática, mas um campo alquímico onde ambos são transformados e elevados. Então, se você está nesse momento se perguntando se deve se afastar para que ele implore pelo seu amor, eu ofereço uma perspectiva diferente. Aproxime-se de você mesma para que você possa oferecer um amor que não implora, mas inspira. Um amor que não diminui, mas expande. Um amor que não prende, mas liberta. Porque no final das contas não se trata de técnicas ou estratégias para manipular o comportamento dele. Trata-se de uma jornada de autodescoberta e empoderamento que transforma não apenas como ele te vê, mas como você se vê. E, quando você se vê em toda a sua beleza, poder e complexidade, o mundo, incluindo os homens em sua vida, não tem escolha a não ser vê-la também. Se você sentiu ressonância com o que compartilhei hoje, se algo dentro de você se acendeu ou se despertou, saiba que isso é apenas o começo. Há muito mais a explorar sobre o poder da energia feminina e como ela pode transformar não apenas seus relacionamentos amorosos, mas todas as áreas da sua vida. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos da psique masculina e revelar os 5 tipos de energia feminina que despertam devoção instantânea nos homens. Clique no card, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dessas revelações poderosas que podem transformar para sempre a maneira como você ama e é amada. Lembre-se, seu poder não está em perseguir, mas em ser. Não está em convencer, mas em incorporar. Não está em mudar o outro, mas em transformar a si mesma. E essa é a magia mais profunda e duradoura que existe. Até nosso próximo encontro, continue brilhando com sua luz própria. O homem certo não apenas notará esse brilho, ele será magneticamente atraído por ele, como uma mariposa irresistivelmente chamada para a chama. Não porque você o manipulou, mas porque você se tornou impossível de ignorar em toda a sua autenticidade e plenitude.